Ele não vai levar a mal, grande quiroprático e um homem com realmente uma sabedoria na área absolutamente incrível e, portanto, também posso dar o meu testemunho enquanto paciente, visto que este ano faço 3 anos, certo? E nunca falhei um tratamento, hein? É que eu estou à espera da minha medalha nessa altura. Bem, então vou-vos para já explicar um bocadinho, ainda antes de entrarmos no livro, como é que as coisas, ou seja, como é que aqui as nossas vidas se cruzam e como é que eu acabo por sentir esta curiosidade de aprender mais sobre a quiroprática e depois, obviamente, com tudo aquilo que nós aprendemos com o Pedro e com os profissionais da sua equipa. Há uns 3 anos, mais ou menos, confrontei-me com uma situação que foi uma dor numa perna. Eu, nos últimos tempos, tenho falado muito nisto porque eu sou uma criatura que gosta muito de falar nesta coisa de termos saúde e vivermos bem e termos uma vida normal e não andarmos sempre com dor, que eu acho que é aflitivo. Mas dizia eu que há mais ou menos 3 anos fui confrontada com um início de uma dor numa perna, mais ou menos a nível da anca, uma coisa muitíssimo incapacitante, mas quando digo incapacitante é mesmo muitíssimo incapacitante, que me levou a procurar tudo o que era posturas defensivas e, portanto, eu já não tinha a perna torta, eu era uma pessoa torta, ponto. Porque às tantas nós, para tentarmos evitar a dor, o nosso corpo vai à procura de outros caminhos. Fui perdendo todas as estruturas musculares e sem músculos não há apoio, realmente a nossa coluna começa a sofrer ainda mais porque não tem estruturas musculares de apoio e foi-me nessa altura aconselhado fazer yoga para tentar recuperar alguma massa muscular, tentar sair daquele quadro em que eu estava cada vez mais limitada. Eu considero-me uma pessoa nova e espero aos 60 também me considerar uma pessoa nova. E portanto comecei a fazer yoga, fui melhorando alguma coisa, mas realmente aquele quadro de dor mantinha-se de uma forma muito acesa. A nível da medicina convencional, a resposta que obtive foram nenhumas, porque ninguém sabia exatamente aquilo que eu tinha. Já tinha feito fisioterapia, acupuntura, que sempre me dei muito bem, mas desta vez por acaso não resultou. Eu já tinha passado por tudo, o neurocirurgião, tudo, e infelizmente não tinha respostas, nem ninguém sabia perceber sequer e dizer, olha, se calhar a origem é isto. Até que depois comecei a trabalhar como osteopata, a parte muscular, que já senti bastantes melhoras, mas o Pedro, que é visita frequente do meu programa, um dia eu pensei assim, espera lá, eu acho que ainda me falta aqui uma peça neste puzzle, porque a minha coluna, há muito que eu não sei dela e há muito que eu não cuido dela e realmente se ela não estiver bem, eu bem posso andar aqui a trabalhar tudo o resto, mas se não vou à origem, isto nunca mais entra nos eixos. E bem dita a hora que o fiz, que peguei nos meus exames, nas minhas TACs, etc., marquei uma consulta, fiz alguns exames também lá na clínica e enfim, tivemos uma conversa muito frontal os dois e o Pedro foi muito claro, disse-me, há aqui realmente alguns campos. Para já foi a primeira pessoa que me conseguiu explicar a partir dos exames o que é que se passava ali, o que me deixou muitíssimo satisfeita, e depois disse-me, há aqui áreas em que nós vamos conseguir melhorar substancialmente, e se calhar com isso a Fátima já sente um grande impacto na qualidade de vida. Há áreas que eu não vou estar a prometer, porque não sei se consigo aqui algum ganho, vamos ver, também depende do empenho da Fátima, ok? Está aqui tudo, o que é que temos que fazer todos. Bom, e eu levo estas coisas da saúde muito a sério. Eu sei que sou uma boa paciente no sentido em que sou muito cumpridora, mas sou mesmo. E a partir daí eu não deixei nunca de fazer, quer a prática de exercício físico que me restituiu toda a parte muscular, o yoga, não deixei de fazer a minha alimentação cuidada, não deixei de cuidar das minhas posturas. Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa com as posturas, mesmo em televisão eu sou muito cuidadosa com as minhas posturas, não me sento de qualquer maneira, não me sento em qualquer sítio. E, portanto, comecei a pôr em prática, fui a formações lá na clínica, aquelas que estão lá ao dispor de toda a gente, e levei isto tudo muito a sério, muito a sério. Não é por nada, é que é a minha saúde, e se eu não cuidar dela, quem é que vai cuidar dela? Quer dizer, se eu deixar isso para trás, não há hipótese. E, efetivamente, eu fui tendo melhorias atrás de melhorias, e de X em X tempo repetiam-se os exames, até que, e lembro-me porque dei um grande abraço ao Pedro e fiquei muito emocionada, no último exame que fizemos, eu já não tinha zonas a vermelho na minha coluna, estavam todas corrigidas e o próprio deu-me os parabéns e disse-me, a Fátima foi além daquilo que eu achava que era possível, mas também a Fátima faz tudo certinho e neste sentido de cumprir as coisas.
E a partir daí é fácil depois perceber como é que se chega a um livro como este, porque o Pedro tem esta capacidade de nos fazer pensar na forma como nós tratamos a nossa saúde e de nos despertar para uma coisa que se chama prevenção, e que é uma palavra pouco cara em Portugal. Primeiro espera-se pela dor nas costas, depois vai-se a correr ao especialista, que é para ver se então só vê milagre de Fátima, melhor ainda, uns comprimidinhos, já está. Se pudermos não fazer nada, será a mesma solução perfeita. Mas tenho que vos dizer que isso não existe. Nós temos mesmo que fazer alguma coisa e colaborar. E, portanto, esta facilidade que ele tem em despertar as pessoas para a importância da prevenção, de nós tratarmos e cuidarmos de nós antes que chegue o sintoma, e que o livro fala muito bem nisso. No fundo, o livro ajuda-nos a responsabilizar-nos em relação à nossa saúde, a cuidarmos dela e a tratarmos dela com todo o amor. Porque se nós não tratarmos a saúde e nós próprios com amor, então tudo o resto está errado. Depois, para além desta questão da prevenção, ensina-nos muito o que é esta coisa do estilo de vida saudável, da prática de exercício físico, da importância que tudo isso tem na nossa vida e que tem reflexo, obviamente, nas nossas costas. Depois, a parte da higiene da coluna. Se nós nos cuidamos tanto da nossa higiene oral, de toda a nossa higiene, como é que não cuidamos da higiene da nossa coluna? É porque sem ela nós não temos... Enfim, não temos suporte, não é? Ela suporta-nos, os braços, as pernas, ela suporta-nos tudo. Ela tem que ser aqui uma rainha, tem que ser mesmo tratada como uma rainha. E com todas as indicações que são dadas no livro, os exercícios, a informação prática que nós podemos no dia-a-dia, passinho a passinho, ir implementando, não há como não passarmos a cuidar da nossa coluna como ela merece e com isto evitar as dores nas costas. Por isso, queria dizer-vos que estes 6 passos são todos eles fundamentais, são todos eles possíveis de pôr em prática. Cada um vai até onde achar que consegue, acompanhado por profissionais que possam orientar, e o Pedro e a sua equipa são profissionais que possam orientar, mas posso-vos garantir que mesmo num quadro de dor, diziam-me, crónica, é possível alterar e é possível voltar a ter uma vida normal em que andamos com um sorriso no rosto, porque felizmente já temos razões para sorrir. Por isso, Pedro, muito obrigada pela honra deste convite de prefaciar este livro, muitos parabéns pelo livro e, acima de tudo, muito obrigada por tudo o que tem feito pela minha saúde. Estou-lhe muitíssimo grata. Muito obrigada. Bem, parece que chegou a minha vez, não é? Com fãs. Muito bem, então, para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Figueira. A minha voz parece que fica muito... Estou assim, não sei. É da luz, é da luz. Meu nome é Pedro Figueira, são capazes de ter reparado no nome aí numas capas de um livro. Disseram que era suposto eu dizer umas palavrinhas. Então, dê-me licença. Disseram que não tinha 2 horas para falar. Não se preocupem que isto vai correr bem. Daqui 1h30 está toda a gente despachada, está bem? Pronto. Ok, eu estou a brincar. Mas reparem no que nós às vezes fazemos. Eu fiz isto intencionalmente. Isto é pesado. As coisas a que eu me submeto para fazer uma analogia, não é? Isto é pesado e não sei se repararam, eu peguei nisto na forma errada. Eu por acaso ia dizer isso. Pronto. E eu fiz isso intencionalmente, para perceberem as coisas que nós fazemos sem pensar. Sem pensar. Isto podíamos estar perfeitamente num automóvel e fazer uma coisa deste género para levantar um pesozinho, é capaz de ter 2 quilos aqui, mas só uma analogia, está bem? Agora vou fazer da forma correta, se me dão licença. Pronto, a mesa está à frente, mas não era para necessariamente verem, mas era para fazer corretamente. Muito bem. Então, antes de mais, eu tenho que fazer os agradecimentos, está bem? Eu tenho no livro uma folhinha que eu pedi para ter os agradecimentos, mas acho que é conveniente e correto da minha parte fazê-lo, porque é por isso que aqui estou, não é? Queria agradecer primeiramente à Fátima por me ter recomendado a manuscrito, porque foi assim que nasceu.
Queria agradecer à Manuscrito por ter acreditado em mim e nas palavras na nossa primeira reunião, em que eu partilhei aquilo que eu achava que era importante estar neste livro. Quero agradecer à minha equipa, que está aqui espalhada, alguns dos elementos da minha equipa, por caminharem comigo e sonharem que é possível realmente fazer uma diferença na vida e na saúde da coluna das pessoas. Queria agradecer aos meus pais por me terem feito. Eu sempre quis dizer isto. Isto é um momento... Parece que falta aqui alguma coisa na mão. Eu queria agradecer aos meus pais por me terem feito. E por me encorajar. É a minha filha mais nova. Eu tenho 4 filhos. Já me perguntaram se eu ia escrever 4 livros e plantar 4 árvores. Vamos com calma, está bem? Pronto. Assim é fácil. Eu podia dizer tudo errado a partir daqui e estava tudo ótimo. Muito bem. Eu fico satisfeito, muito feliz de poder ter aqui a minha família. Nem sempre é possível estas coisas acontecerem, não é? Queria agradecer também aos meus pacientes, como é evidente, por confiarem a saúde das suas colunas nas minhas mãos. Eu tento fazer o melhor, eu prometo. Queria agradecer ao Dr. Miguel Gomes da Costa por lançar a semente, porque lembro-me que a seguir a uma palestra que eu fiz na clínica, disse que eu teria que escrever um livro algum dia e aconteceu, pelos vistos. Cá estamos nós, não é? E queria também, em especial, agradecer à minha mulher. Se não fosse a ajuda dela, eu não era capaz de escrever este livro, porque o tempo não é muito no meio de tudo o resto, e sem a ajuda dela realmente não seria possível. Obrigado por segurar o forte quando era preciso. E queria agradecer também, porque sou um homem que acredito em Deus, a Deus, porque se não fosse por Deus eu não estava aqui, e se eu sou quem sou e se estou onde estou, é com a ajuda dele que o faço. Portanto, queria dar o crédito onde tenho que dar o crédito. Muito obrigado a todos, agradeço estarem aqui também, a oportunidade de poder falar um bocadinho sobre algo que eu escrevi. É um bocadinho estranho para mim, quando eu vou à televisão e já vou estando só um bocadinho habituado, porque é sempre uma coisa assim um bocadinho diferente, mas isto é um bocadinho estranho para mim, por estar a falar de alguma coisa que eu escrevi. Enfim, estou a ultrapassar estas barreiras, não é? Pronto. O meu primeiro livro, permitam-me. Então, tá bom? Muito bem. Então, como é que este livro nasceu? Bem, este livro, para eu ter um bocadinho melhor postura, só para puxar isto para trás. Este livro nasceu muito daquilo que eu estou constantemente a dizer. Há frases que as pessoas lá na clínica já estão capazes de estar fartos de me ouvir dizer. Por exemplo, quem tem dentes vai ao dentista, quem tem coluna vai ao quiroprático, e eu tendo a repetir as frases com muita frequência. E nas palestras eu exponho a maior parte desta informação para as pessoas, e eu acredito que o que eu digo às pessoas é: isto são as ferramentas que são entregues às pessoas para chegarmos mais longe, mais depressa. Como a Fátima diz, não pode haver ilusões de que damos um passo, fazemos um tratamento, tomamos um comprimido, fazemos uma cirurgia e tudo se resolve. Isso é uma ilusão, tá bom? Portanto, temos que começar no pé certo. Há uma série de passos que temos que dar e que podemos dar, que somos capazes de dar. E este livro nasceu das palestras, das ideias que eu tenho vindo a partilhar. Eu já graduei há 12 anos, vim dos Estados Unidos, onde estudei 8 anos, onde estudamos 8 anos, a minha mulher também é quiroprática, e aproveito para dizer que ela é mais inteligente que eu, porque quando nós estávamos na faculdade, ela estava em primeiro no curso e eu estava em segundo, e eu comecei a pensar o que é que eu posso fazer para eu ficar em primeiro, e então engravidei. Pronto, então no último ano de faculdade nasceu o Daniel, que está ali, e pronto, e eu ultrapassei e eu fiquei em primeiro lugar. Portanto, eu peço desculpa.
Mas... Não estão a perceber? Não, ela ficou extremamente cansada. Acabou em primeiro e ainda engravidou. Pois, mas como ela ficou extremamente cansada no primeiro trimestre, ela não podia fazer certas coisas. Então, deixa estar, não faz mal. Pronto. Então, foi assim que aconteceu. Certo? Muito bem. Para eu não perder aqui a minha linha de raciocínio. Pronto, portanto, o livro nasceu de uma forma natural e eu acredito que se nós adotarmos estes passos, podemos realmente fazer toda a diferença na nossa coluna. É um convite e é, sem dúvida, um desafio. Há aqui um problema que nós temos, e como a Fátima também disse, a minha grande guerra é passar a mensagem às pessoas de que a coluna é extremamente importante. Eu acredito que, de uma forma ou de outra, os dentistas, e tenho aqui alguns amigos dentistas... Está aqui a minha filha. Eu acho que, de uma forma ou de outra, os dentistas já ganharam esta guerra mais ou menos. Porque é passar a mensagem que as pessoas têm que escovar os dentes porque têm dentes e não porque têm dores. E a mensagem que eu quero passar é que as pessoas têm de cuidar da coluna porque têm coluna e não porque têm dores na coluna. 7 em 10 pessoas sofrem de problemas de coluna, de dores nas costas. 80 a 95% da população terá dores de coluna, problemas de coluna em alguma altura da vida. E esta estatística preocupa-me muito. E eu quero transferir um bocadinho dessa preocupação para as pessoas que me estão a ouvir. Porque esta estatística também é uma realidade. Esta estatística é de 2015. Também era uma realidade em 95. Também era uma realidade em 85. E, salvo erro, também era uma realidade em 75. E, para mim, não faz sentido. Se sabemos tanto, se a ciência está a avançar tanto, se vamos ao Dr. Google e o Dr. Google nos diz tudo, então porquê? Porquê é que as estatísticas não alteram? Tem que haver algum tipo de conclusão lógica desta situação. A conclusão a que eu chego, é que enquanto nós não alterarmos os nossos hábitos e comportamentos, nós não vamos a lado nenhum. Na minha humilde opinião. Porque temos todo o tipo de medicações, temos todo o tipo de técnicas, temos todo o tipo de cirurgias e as estatísticas mantêm-se iguais. E eu muitas vezes penso na escova de dentes, que eu eternamente sou homem das comparações com a medicina dentária, e se eu vos entregasse uma escova de dentes, eu faço isto nas palestras, se eu vos entregasse uma escova de dentes durante um ano e religiosamente escovavam os dentes durante um ano, a minha primeira pergunta é: ao final desse ano, alguém presente aqui acha que a sua higiene oral não estaria melhor? Alguém? É o chamado diga agora ou cale-se para sempre. Eu não acredito que haja alguém que acredite isso. E se eu chegasse ao final do ano e vos retirasse essa escova de dentes, alguém tem dúvidas que um ano depois a higiene oral não seria tão boa? Alguém aqui tem dúvidas? Então, como a resposta é negativa a ambas as questões, a minha única conclusão é que nós temos que cuidar da nossa coluna a tempo inteiro. Só temos uma, temos que cuidar dela. Agora a questão é, como é que vamos fazer isto? Porque as pessoas vivem constantemente com dores e, infelizmente, por um lado, e felizmente, por outro, essas dores, e eu posso dizer, na grande maioria das vezes, são desnecessárias. Sim, eu disse desnecessárias. Desnecessárias porque as pessoas não sabem que podem fazer alguma coisa e não sabem que o que podem fazer, afinal, talvez não seja assim tão complicado. Porque quando inventaram a escova de dentes,
disseram assim, agora faz isto. O quê? 1 minuto por dia? 1 minuto 2 vezes ao dia ou 3? Não me digam uma coisa dessas. E hoje em dia, o facto é que a grande maioria, espero que todos, os que aqui estão presentes, escovam os seus dentes. Agora, é garantia que por escovarmos os dentes todos os dias, nunca mais vamos ter um problema, uma cárie? A resposta é não. Mas a resposta também é que vamos ter menos. Certo ou certo? Façam assim. Ok, muito bem. Então, há alguma coisa que temos que fazer. E os 6 passos que são descritos neste livro, eu acredito que vão nos proporcionar uma melhor saúde de coluna. Eu faço um desafio neste livro. Eu digo que se implementarmos estas estratégias, estes passos, ao final de 3 meses, 90 dias, vamos revolucionar a saúde das nossas colunas. E alguém numa entrevista perguntou-me se isso não era um bocadinho demais. E eu respondi que não é demais. Porque eu acredito, e eu tenho visto, alguns poderão dizer que 12 anos é pouco, outros dizem que é suficiente, outros dizem que é muito, não interessa. O facto é que eu tenho visto, através da minha experiência e através das experiências daqueles que vieram antes de mim, que faz a diferença. No último ano de estágio que eu fiz nos Estados Unidos, na faculdade, eu constatei uma coisa muito engraçada. É que os pacientes que eu via eram pacientes que estavam na faculdade, que eram vistos na clínica da faculdade, já há décadas. Porque a faculdade foi aberta em 1973, salvo erro. Não quero mentir, mas foi algo do género. Portanto, eu tinha pacientes que eu vi que estavam lá há muito tempo. E constatávamos uma coisa muito interessante desses pacientes, quando víamos uma radiografia. Era que as colunas, e aliás até se brincava um bocado com isto, punha-se uma série de radiografias nos negatoscópios, que são aqueles sítios onde se vê a imagem da radiografia, e dizia assim, diz que idade é que estes pacientes têm? E faziam para enganar, não é? E o engraçado é que havia colunas muito melhores em algumas, não estou a dizer que é toda a gente, como é evidente, em algumas pessoas com 50, 60, 70 anos, do que outras pessoas com 20, 30 e 40. Porquê? Porque essas pessoas já sabiam que tinham que fazer as coisas de uma forma diferente. Então, quando nos dizem e nos querem convencer que problemas de coluna são da idade, eu desafio que não são da idade. Agora, se eu tenho 60 anos de idade, é evidente que eu vou ter um problema potencialmente há mais tempo. Faz sentido? Se eu tenho um problema desde os 20 ou 30 anos, esse problema aos 40 vai estar pior, aos 50 vai estar pior e por aí fora. Certo? Pronto. Então, eu não posso esperar que a idade não seja um fator. Mas a idade não é o fator. Enquanto nós acharmos que todos os problemas da coluna são da hereditariedade e que são da idade, então vou-vos dizer já que não vale a pena fazer nada diferente. Porque foram os genes que nos foram dados. Então não há nada a fazer porque não podemos mudar os genes. Mas a realidade é que não é da idade. É um fator. Portanto, há outros. Então, a vossa saúde, a minha saúde, é a minha responsabilidade. E a vossa saúde e a vossa coluna também é a vossa responsabilidade. E este livro faz uma coisa que é um bocado complicada às vezes. É responsabilizar as pessoas. Porque até aqui nós temos sido desresponsabilizados. E o que eu fiz com este livro é devolver a responsabilidade a quem tínhamos que devolver a responsabilidade. Mas isto também é uma boa notícia. Eu acho que isto é uma ótima notícia. Porque antes tinham feito uma coisa que eu acho que na área da saúde é a pior coisa que nós podemos fazer. É tirar a esperança às pessoas. Eu acredito que é a coisa mais feia que nós podemos fazer. É tirar a esperança. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. E eu acredito que este livro, esta mensagem, pode devolver
essa esperança às pessoas. E quem tem esperança, luta. E quem tem esperança, age. Só temos uma coluna, temos que cuidar dela. Só temos uma oportunidade para fazer isto nesta vida. Temos que aproveitar. Toda a gente aqui quer viver com qualidade de vida até aos 70, 80, 90, 100 anos de idade, seja onde for. Não é? Às vezes eu pergunto às pessoas: quem aqui quer viver até aos 100 anos de idade? E eu sei quem é que vai responder. Os mais novos vão responder, vão levantar o braço. Os mais velhos muitas vezes não respondem. Porquê? Porque dizem assim: eu não quero viver até aos 100 sem qualidade de vida. Mas se eu dissesse que iriam viver com qualidade de vida, será que não levantávamos todos a mão? Agora, o que é que vamos fazer para isso? Não é? Estamos muito mal informados em relação à coluna. E tal como a Sofia disse, e depois da nossa conversa, quer dizer, eu perguntei, mas quem sou eu para escrever este livro, não é? Mas esta mensagem é uma mensagem fundamental, na minha humilde opinião. E pelos vistos, na opinião aqui, também da Sofia. Portanto, vamos aceitar quem é experiente nesta área. Para quem é que é este livro? Bem, eu geralmente brinco com isto e digo, é para quem tem coluna. Aqui diz, acabe com as dores nas costas. Mas este livro não é só para quem tem dores nas costas. Este livro é para quem quer ter uma melhor saúde da coluna. Agora, reparem, as pessoas olham para este livro e dizem, eu tenho dores. Eventualmente posso precisar. Eu não tenho dores. Acho que não preciso disto. Mas não se enganem com essa simples ideia, porque a nossa coluna, como eu disse, e espero que já tenha passado a mensagem, não podemos cuidar dela só quando nós temos dores. Portanto, este livro é para quem tem coluna. Se alguém tiver coluna, se conhecerem alguém com coluna, eventualmente, eu sei que há pessoas, bem, não vamos entrar nisso, não é? Mas este livro realmente é importante para toda a gente. E qual é que é o objetivo deste livro? Acho que já fui falando um pouco sobre isso, mas o objetivo deste livro é realmente desafiar as pessoas, é motivar as pessoas, é dizer às pessoas que é possível fazerem alguma coisa. Eu acredito no desafio que eu lancei. Agora depende de quem o comprar, de aceitar esse desafio e se lançar nesta caminhada por uma coluna melhor. Este livro não pede a perfeição para obter resultados. Não tem que ser perfeitos, não tem que seguir tudo a rigor para terem resultados. Mas têm que estar dispostos a dar um passo, a começar. E como eu digo, e também brincam comigo na clínica, gota a gota a gota, nós vamos lá conseguir chegar. O que eu peço são apenas alguns passos. Agora está do vosso lado. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada. E agora o Pedro fica disponível para autografar os vossos livros. Muito obrigada e boa noite.